Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda semana, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos, os assuntos mais relevantes que aconteceram em Israel. Como de costume, aqui, como faz o meu amigo Pedro Depp, do Setor Visitante, quero pedir para deixar aquele like preventivo aqui no vídeo. Então, curta o vídeo que ajuda esse e os outros conteúdos a chegar ainda mais longe. Se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todos os conteúdos que o IB oferece aqui no canal do YouTube. Teve um vídeo mesmo que a Dani gravou, comentando um pouquinho bem interessante. A Dani já tinha abordado aqui na edição anterior do Expresso, da transição entre o Dia da Lembrança e o Dia da Independência em Israel. Então, a gente produz uma série de conteúdos aqui, além do Notícias, do Expresso, do Leila Entrevista, do podcast. Então, ativa o sininho para receber tudo o que o IB produz, o que o IB faz aqui em nosso canal. Também comente, participe, interaja conosco, já que a participação da audiência, o feedback é fundamental para a gente dar continuidade a esse trabalho. Dani, queria começar o programa de hoje falando sobre as duas principais datas aí, né, duas principais celebrações, digamos assim, aí em Israel, que é o Dia da Lembrança e a Independência, só que são datas, né, apesar do peso, da importância nacional que essas datas têm, o período que essa data vem acontecendo aí tem eventos dramáticos, né? Incêndios levam pânico aos arredores de Jerusalém e a tradicional cerimônia ao vivo de acendimento das tochas foi cancelada e as autoridades determinaram emergência nacional. Então, a situação aí dos incêndios parece ser bem grave, né? Pois é, a gente inclusive está fazendo esse vídeo, esse expresso essa semana um pouco mais cedo, né? Porque vai ter feriado, né, no Brasil, né? Então a gente está fazendo hoje, nessa quarta-feira, 30 de abril, que é o Dia da Lembrança, o chamado Dia da Lembrança. No expresso passado eu expliquei um pouco mais, também fiz esse feed, essa explicaçãozinha que estão nas redes sociais, explicando que primeiro em Israel tem uma coisa chamada Dia da Lembrança, que é uma espécie de finados, que as pessoas se lembram dos mortos em guerras e mortos em atentados terroristas, e imediatamente depois que termina o Dia da Lembrança, começa o Dia da Independência. São 2 dias ligados um no outro, né? Então, a gente está exatamente no meio do Dia da Lembrança, que é o dia que as pessoas, teoricamente, iriam a cemitérios e lembrariam seus mortos, né? Lembrando que desde 7 de outubro de 2023, esse número de mortos, tanto civis quanto militares, pulou, né? Porque foram quase 2.000 pessoas que morreram, acho que 1.800 pessoas que morreram nos últimos 1 ano e meio. Então, esse ano as pessoas, né, se preparando para ir, e muitas cerimônias solenes, né, com participação de autoridades, cerimônias alternativas também. Eu vou falar até um pouco mais sobre isso depois, mas o que aconteceu foi que estava todo mundo se preparando para isso, quando de repente começou um incêndio por volta da hora do almoço. Começou um incêndio enorme, monstro, na Estrada 1, que é a estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. Já tinha tido um incêndio nessa estrada número 1 alguns dias atrás, e já tinha destruído um monte de fauna e flora, fauna menos, flora mais, na estrada, né, nessa estrada número 1, mas tinha na época, né, acho que alguns dias atrás, os bombeiros conseguiam controlar. Hoje está sendo pior, De novo, focos de incêndio, não só nessa estrada número 1, mas em vários lugares de Israel, principalmente nessa estrada número 1, mas tem em vários lugares. Até a gente tem um mapinha dos focos de incêndio que estão acontecendo em Israel inteira hoje, que é o Dia da Lembrança, onde as pessoas iriam para cemitérios, iriam para cerimônias e se preparariam para o Dia da Independência, que começa hoje à noite. A Independência começa às 8 horas da noite, porque esses dias é um atrás do outro, mas eles se colam às 8 horas da noite, que é o começo do dia judaico, é sempre ao anoitecer. Então, as pessoas estavam se preparando para ir para festas também de independência já de noite, e durante o dia para ir a cemitérios, etc. E, de repente, começou esses focos de incêndio.
como eu falei, principalmente na estrada número 1, mas também pelo país todo, perto de Haifa, na Galileia, mais perto de onde até eu moro, né, em Petah Tikva, perto de uma cidade chamada Elad, perto de Modi'in, perto de vários lugares, né? Você tem um mapinha aí? Você pode botar um mapinha para mostrar os focos de incêndio no país inteiro, o que leva a crer que, na verdade, não é uma questão de... Tá vendo? Dá para ver que quase no país inteiro, no norte do país inteiro, perto de Tel Aviv, se você descer um pouquinho, aí tá pior, tá vendo? Aqui, Jerusalém, Modi'in, esse é o foco maior da estátua número 1 que eu falei, mas também tem mais para baixo, perto de Hebron, tem em Ashdod, perto de Ashkelon. Quer dizer, você tem focos no país todo, as pessoas não sabem ainda como começou, mas o que leva a crer que não é uma questão de, sei lá, alguém botou fogo para fazer atentado terrorista, porque tem alguns boatos sobre isso também, mas provavelmente, como é uma coisa totalmente em vários pontos, é que é uma questão realmente do clima, né? Quer dizer, o que está acontecendo é que Israel hoje está passando por uma que a gente chama de charavo, que é uma espécie de inversão térmica, em que o calor fica preso mais perto assim do chão, né? Você não consegue ver o azul do céu, está tudo branco lá fora. Se eu for abrir a janela aqui, tudo branco lá de fora, quente, 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 o calor fica muito, muito forte, muito abafado. E quando é muito extremo, né, as temperaturas estão muito altas e, pior, os ventos estão muito fortes. Então, quando tem temperatura alta, inversão térmica, e ventos fortes, o que acontece é isso. Basta alguém, sei lá, fumar um cigarro e jogar fora o fósforo, ou fazer um churrasco, que muita gente faz churrasco nesses dias, né? Nesses dias precede dia da independência, mais amanhã, mais no dia da independência, mas as pessoas saem para... Né, muitos lugares não tem trabalho, as escolas e os trabalhos acabam mais cedo hoje, então as pessoas saem para os lugares públicos, para os parques, para as florestas e tal. Então, basta uma faísca que já coloca fogo numa área enorme. Né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Não é a primeira vez. Israel passa por essa pororoca de problemas, né? Que é a inversão térmica junto com o calor extremo e os ventos já há muitos anos. Inclusive, tem a ver também com o fenômeno do aquecimento global. Então, já aconteceu em 2000, e eu tenho até as datas aqui, os anos que foram piores que aconteceu. Foi 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021, 2023. Quer dizer, então, vários anos aconteceram de ter esse mesmo fenômeno. Então, por isso, a expectativa, quer dizer, o que se pensa é que realmente foi uma questão da climática, né? A gente vê essa semana o apagão que teve na Espanha, em Portugal, que também parece ter sido uma questão climática, de um fenômeno meteorológico. Então, nesse caso, também aqui em Israel é uma espécie de fenômeno meteorológico que se espalhou e, por acaso, caiu no dia desses dias importantes, que é o Dia da Lembrança e o Dia da Independência. E é claro que a gente não pode dizer que é só uma questão climática e não tem culpa humana. Eu não sei quem foi se alguém começou de propósito sabendo desse fenômeno, então hoje eu vou jogar uma faísca em algum lugar porque vai começar o incêndio, eu não sei. Tem boatos na internet que pessoas que receberam dinheiro do Irã foram perto da floresta, do Parque Nacional, perto de Jerusalém, para colocar fogo, ou árabes israelenses, ou palestinos de Jerusalém Oriental. Não sei se foi alguém que de repente resolveu fazer uma fogueira. A gente por enquanto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas certamente as condições estavam aí para que isso acontecesse. Então, neste momento, você tem algo em torno de 63 equipes de combate em incêndios, 11 aviões tanque, tentando combater as chamas,
sem contar partes do Exército que foi mobilizada também para ajudar os bombeiros e a polícia a resolver esse problema. Quer dizer, então você tem uma mobilização nacional para isso. E também o perigo de que o incêndio piore. Então, por causa disso tudo, várias cerimônias foram canceladas, cerimônias tradicionais que iriam acontecer hoje, não só cerimônias no dia do Dia da Lembrança, mas cerimônias de hoje à noite, do Dia da Independência. Antes de eu passar para isso, queria que a gente visse alguns vídeos sobre o incêndio na estrada número 1. Eu estou falando aqui, a gente não está vendo as imagens. Vamos ver as imagens, eu mandei algumas imagens para vocês terem uma ideia de como, do tamanho disso, né? De como que realmente é uma coisa muito, muito complicada, as pessoas abandonando seus carros na estrada, saindo correndo. Eu vi uma entrevista com 2 caras de Yeshiva levando rolos da Torá fora de uma sinagoga em uma cidade Bet Meir, perto de Jerusalém. Isso com pessoas no carro, fotografando na estrada número 1. Isso é perto da entrada de Elad, uma cidade de Elad, é do lado da minha cidade. Isso aí foi um caminhão que pegou fogo, teve um ônibus, na verdade, que pegou fogo e algumas pessoas ficaram feridas. Quem se lembra, alguns anos atrás, uma década atrás, teve um incêndio desses também no Monte Carmel, em que um ônibus cheio de não eram exatamente bombeiros, mas eles estavam fazendo curso de bombeiros, morreram, 44 morreram dentro desse ônibus. Então, dessa vez, está muito medo que, de repente, tenha um fogo desse num carro, por isso que as pessoas saíram correndo, abandonaram seus carros no meio da estrada. Enfim, está uma confusão aqui hoje de notícias e boatos. Dá para ver aqui o fogo na estrada, e as pessoas abandonaram os carros do outro lado. Os carros estão parados porque as pessoas abandonaram. E, enfim, então, por causa disso tudo, as pessoas saindo do carro, dos carros, fugindo, andando. Então, por causa disso, porque todos os bombeiros estão nesses focos de incêndio, principalmente na estrada número 1, e é necessário que haja pelo menos uma equipe de bombeiros em qualquer um desses eventos grandes de multidão, do Dia da Lembrança, as festas do Dia da Independência. Os bombeiros já avisaram para todas as prefeituras que não tem como mandar equipes hoje para fazer a segurança, digamos assim, desses grandes eventos nas cidades. Todas as cidades têm grandes eventos hoje, tipo assim, show da Madonna, entendeu? Tipo, nas cidades. Então, tem show de 7 da noite até meia-noite dos principais cantores. Inclusive, os cantores vão de uma cidade para outra pelo país inteiro de helicóptero, entendeu? Para cantar, para tocar. E as pessoas esperam o ano todo por shows de graça dos melhores cantores, dos maiores cantores nas principais cidades. Então, foi tudo cancelado. Não tudo, mas as principais cidades canceladas. A minha cidade cancelou, Ashkelon, Beersheba, Modi'in. Não sei se Tel Aviv cancelou, mas que mais? Mevaseret Zion, Lod, Ariel, Malé Dumim, Kiryat Ono. Kiryat Ono é do lado da minha cidade também. Quer dizer, então, por que cancelaram esses eventos do Dia da Independência, que iriam começar hoje às 8 horas da noite? Porque não só por medo de que os incêndios, enfim, cheguem, ou alguém solte uma faísca também no meio da multidão, como também não tem bombeiros para fazer a segurança desses eventos. Nesses eventos tem que ter, assim, uma equipe de bombeiro, uma equipe de paramédicos, uma equipe de polícia, uma equipe não sei o quê. Se não tem bombeiro, não pode fazer. É contra a lei fazer um evento desse. Então, foi cancelado, esses eventos estão sendo cancelados, e também eventos oficiais, onde há discursos, né, lembrando os mortos, né, lembrando que a gente ainda está no Dia da Lembrança, o Dia da Independência começa às 8 horas da noite, daqui a pouco. Então, foram cancelados. Inclusive, eu acho que mandei para você uma foto de um lugar chamado Latrum, que é bem entre Tel Aviv e Jerusalém, nas florestas, né, no parque em torno de Jerusalém, antes de chegar na Serra de Jerusalém. E esse lugar, Latrum, ele é o lugar onde tem mais cerimônia relacionada a soldados mortos,
nas guerras de Israel, né? A gente sempre, a contagem é 25 mil, mais ou menos, e o fogo chegou a esse local, Latrum, onde estava já tudo organizado, cheio de cadeira, todo mundo organizado para fazer não sei o quê, e lá também tem um museu de militar antigo. Então, você consegue ver tanques antigos parados no museu e as chamas chegando. Pode ser que as chamas cheguem a esse tanque velho aqui. Não sei, entendeu? Quer dizer, então, realmente, a gente só vai saber os danos, né, daqui a pouco. A coisa boa que aconteceu recentemente, que eu não sei se vai ajudar muito, mas é que começou a chover. Começou a chover em Jerusalém, começou a chover nos arredores de Jerusalém. Espero que isso ajude. E agora também já são quase 7 horas da noite, o calor fica menor, né? Menos calor, né? O sol está se pondo. Então, pode ser, quem sabe, que eles consigam né, evitar que o fogo continue, apagar o fogo, etc. E tudo. Mas, neste momento, é emergência nacional em Israel. Cerimônias foram canceladas, festas de Dia da Independência foram canceladas, tráfego de trens entre Jerusalém e Tel Aviv foi cancelado, tem uma filial daquela loja sueca IKEA, bem no lugar onde está tendo fogo, eles devem estar muito, muito nervosos. Já pegou fogo uma vez, uma loja da IKEA aqui, né? A gente chama de IKEA aqui em Israel. Aliás, o nome certo é IKEA, aqui em inglês falam IKEA. Mas, quer dizer, isso também está chegando perto. Como eu falei, nesse lugar em Latrum, né, o Yad Lashirion, que mais? Alguns lugares estão sendo evacuados. Neve Shalom, onde fica a sede de vários canais de TV, do canal 11, no canal 12, eu acho que não sei se é 12, eu acho que com certeza o canal 11 fica em Neve Shalom, está sendo evacuado, Latrum, Mesilat Zion, o Parque Canadá, vários lugares estão sendo evacuados e, recentemente, também parece que alguns países disseram que vão ajudar, não sei se Grécia, eu não sei exatamente, eu não estou atualizada, mas alguns países já disseram que vão ajudar, enviando aviões-tanque, aviões com água, né, de tanque com água. Que mais que eu posso falar? Bom, então é isso. Itália e Grécia disseram que vão enviar assistência, e é isso. E outra coisa para terminar, então, esse item dessa emergência nacional, e esperando que a gente não tenha realmente vítimas, por enquanto não há vítimas fatais de seres humanos, né? Que é aquela coisa da tragédia anunciada, né? Não só desde, sei lá, há mais de uma década e meia, tem essas condições por causa do aquecimento global e essas condições que eu falei, né, da inversão térmica, dos ventos, do calor, né? Como cada ano, não digo cada governo, porque o governo Netanyahu, que há 15 anos, cada ano o orçamento dos bombeiros diminui. Esse ano diminuiu muito, muito, muito o orçamento dos bombeiros, e o dinheiro que foi tirado dos bombeiros foi mandado para onde? Para este voto, né? Para os internatos religiosos, a pedido dos partidos da coalizão religiosos, que estão cobrando um preço muito alto dessa coalizão para não se retirar da coalizão e derrubar o governo. Então, esses partidos, não só os religiosos, como os também nacionalistas religiosos de extrema-direita, pediram mundos e fundos do orçamento desse ano, e esse dinheiro foi tirado da onde? Da educação, da saúde, dos bombeiros. Então, os bombeiros esse ano estão com muito menos dinheiro, e em meio a tudo isso que já está relatórios há anos, há décadas, há relatórios dizendo que isso pode acontecer, que um incêndio como o que aconteceu em Los Angeles, ou o que aconteceu no Monte Carmel há 15 anos atrás, pode acontecer de novo, e olha só o que está acontecendo hoje. Quer dizer, então, Israel sabia, todo mundo sabe que não tem suficientes bombeiros, não tem dinheiro suficiente, não tem aviões-tanque suficiente, e que em dia como esse você tem que fazer emergência nacional antecipada, não pode deixar as pessoas saírem para fazer churrasco, não pode, quer dizer, você tem que se organizar para evitar que isso aconteça,
e, obviamente, as pessoas só tomam alguma, né? Só apagam incêndios, né? Pun intended, só apagam incêndios no momento em que há incêndios. Governo é governo, né, em qualquer lugar. Lembro aqui quando teve a tragédia também no Rio Grande do Sul, que os cientistas, as pessoas ali anunciaram que o nível dos rios ia aumentar, que ia ter uma chuva ali para o governo investir, se preparar, e aí o dinheiro, ao invés de ser utilizado na infraestrutura daquele lugar, foi né, destinado para outras áreas e a tragédia aconteceu, né? E aí em Israel, a gente vê uma situação semelhante, né, como a Dani, você bem trouxe aí, Dani, né, e a gente há tempos, né, vem falando aí sobre essa questão orçamentária das verbas, né, para as yeshivot, e agora a conta chega, né, e com, felizmente aí a gente não tem um número de vítimas elevado, mas impacta a infraestrutura do país, impacta uma celebração de extrema importância, como essa de Yom Ha'atzmaut, as cerimônias, os shows, a pessoa ali tinha se preparado para aproveitar o feriado, curtir ali um show com a família. Eu gosto bastante de música israelense, eu vi que o Adak Nahash vai fazer uma série de shows aí de graça, e eu pensando, queria tanto estar em Israel para aproveitar, curtir esses shows de graça aí. Infelizmente, as celebrações serão interrompidas. A gente espera que essa chuva possa acalmar, né, aí possa diminuir os incêndios, né, que os bombeiros também consigam fazer um trabalho para que isso não se espalhe, não atinja aí as residências e infraestrutura do país, e a gente aí, ao longo desses próximos dias, vai seguir acompanhando. O Miragaia fez um vídeo que está no nosso canal aqui no YouTube, está lá no Instagram também, onde ele até mandou um vídeo, né, Dani, lá no grupo que a gente tem, Ele mandou porque da região dele, né? foi perto da casa dele. Ele mora, acho Ele que em mora no norte, né? um dos focos de incêndio é perto da casa dele. Ele estava falando, dá para ver da minha casa, da minha janela. Então, aí, várias áreas do país, como a Dani mostrou no mapa aí, sendo atingidas por esse incêndio. Dani, ainda falando um pouco sobre as cerimônias, né, e já queria aproveitar para entrar no segundo assunto dessa edição do Expresso, ocorreram, né, algumas cerimônias de Dia da Lembrança, e antes mesmo dos incêndios, a polarização no país já levava a acontecimentos aí nada simpáticos nas diversas cerimônias, né? Tanto as cerimônias oficiais quanto as cerimônias alternativas que acontecem no país. Eu queria que você comentasse um pouco o que aconteceu, qual foram aí os acontecimentos envolvendo a polarização no país em meio às celebrações de Yom HaZikaron. Pois é, né? A gente fala em incêndios verdadeiros, incêndios físicos, né? Como envolvendo fogo e vento, e a gente fala também de incêndios um pouco menos reais no sentido da natureza, mas reais politicamente, né? Incêndios no país, da polarização de Israel cada vez maior, né, que começou em 2023 com o golpe, a tentativa de golpe judicial que esse governo tentou dar, diminuindo a força da Suprema Corte e enfraquecendo a democracia, e depois a guerra, e agora a divisão do país, que é uma divisão, na verdade, entre de 70% contra 30%. 70% do país querem que a guerra termine, que o governo traga de volta, faça um acordo com o Hamas, mesmo que isso leve ao fim da guerra, um acordo com o Hamas de devolução de todos os reféns, vivos ou mortos. Estão 59 reféns nesse momento na faixa de Gaza ainda, né, 1 ano e meio lá, em túneis do Hamas. Os vivos estão sendo torturados diariamente, estão sendo eletrocutados, estão no pau de arara, e não estou falando que talvez não, há informações e há testemunha disso. Então, 70% querem que essa guerra termine, que os reféns voltem e que o governo pare de tentar enfraquecer a democracia, mas 30% apoiam esse governo que está no poder e não há sinais nenhum
de que, apesar da gente ter um parlamentarismo aqui, é possível você desmantelar uma coalizão de governo e chamar novas eleições, né? Diferente do presidencialismo, mas, nesse caso, a coalizão está forte. A coalizão continua fazendo o que 70% da população não quer. Então, a polarização está muito, muito, muito forte, muito grande, e isso está sendo refletido nesse dia da independência, dia, né, do Yom HaZikaron, o dia da lembrança, e o Yom Ha'atzmaut, o dia da independência. Está sendo visto claramente em campo. Né? Então, você vê que há cerimônias oficiais em que a versão mais, né, governamental, né, a versão mais chapa branca, digamos assim, dos acontecimentos, das narrativas é passada, e você tem cada vez mais cerimônias e eventos paralelos, alternativos, onde há um outro tipo de versão, um outro tipo de narrativa que é contada, que não segue o script, né, do que o governo quer que seja dito. Né? Então, você vê cada vez mais essa polarização entre esses dois grupos, as pessoas que, enfim, opositores e pessoas que apoiam o governo. Então, a gente viu isso muito hoje, muito, muito, muito. Então, tem várias coisas que a gente pode conversar sobre isso para dar um exemplo. Por exemplo, o principal exemplo é que há cerimônias, como eu disse, e eventos alternativos. Né? O principal deles é uma cerimônia de dois grupos chamados... cadê? Que eu não quero falar errado, quero falar certinho o nome dos grupos para ninguém depois reclamar. O Círculo de Paz, Fórum das Famílias e Combatentes, Fórum das Famílias, e outro grupo chamado Combatentes pela Paz. Esses dois grupos já há 20 anos fazem, principalmente o Círculo de Paz, fazem há 20 anos no Dia da Lembrança e no Dia da Independência, eles fazem eventos paralelos. E esses eventos, eles incluem famílias palestinas ou famílias de árabes israelenses, mas principalmente famílias palestinas, numa tentativa de pensar e lembrar dos mortos dos dois lados e pensar numa tentativa de coexistência e convivência entre os dois lados. Essa cerimônia alternativa, ela na verdade acontece em vários lugares, mas o evento principal é passado online, né? E vários lugares eles assistem, eles se unem para assistir esse evento, né? E, enfim, é mais realmente para as pessoas um pouco mais à esquerda no espectro político, mas depois do 7 de outubro, muita gente começou a assistir, porque muita gente pegou ranço desse governo que não se responsabiliza pelo que aconteceu no dia 7 de outubro, e esses eventos começaram a ficar mais populares. Tá? Só que, obviamente, há grupos que não admitem que haja um evento paralelo, que não admitem que haja uma outra narrativa, que não admitem, principalmente, que haja qualquer tipo de tentativa de uma cerimônia conjunta com palestinos, ou com famílias de palestinos mortos, ou com mães ou viúvas palestinas. Eles acham que quem faz esse tipo de coisa é traidor da pátria, está traindo porque está falando com palestinos. Né? Enquanto que, para as pessoas que organizam esses eventos, é, na verdade, uma tentativa justamente de unir e de que haja mais coexistência. Então, esse ano, houve essa cerimônia, né? Aconteceu a cerimônia de lembrança dos mortos dos dois lados, e em um dos lugares onde foi assistido, né, coletivamente, foi em Ra'anana, numa cidade chamada Ra'anana, em que um grupo de 80 manifestantes de direita em prol do governo, contrários a esse tipo de cerimônia, foram na frente, aconteceu, na verdade, numa sinagoga liberal, uma sinagoga progressista, e 80 manifestantes ficaram à frente da sinagoga e começaram a atacar, gritar e se manifestar tal, e atacar também com pedras pessoas que estavam saindo, estavam entrando desses eventos. Houve tumulto, a polícia teve que ser envolvida. A gente tem, acho que, um vídeo, né, mostrando a hora do tumulto.
Tem aí uma moça que levou uma pedrada na cabeça, botou na internet, botou no seu Instagram a pedrada, aquela sangrando. Enfim, é muito triste que haja esse tipo de embate físico, embate violento entre dois lados da população. Lembrando que a gente falou aqui no Expresso algumas semanas atrás que muitas autoridades estão alertando para uma guerra civil que pode acontecer aqui em Israel. Então, a gente vê já um fiasco, um fiapo do que pode se desenrolar, né? Eu não vejo isso ainda acontecendo, eu não vejo que é o clima de uma guerra civil, mas a gente vê que está pessoas né, mais no extremo político, principalmente na extrema-direita, que que não se incomodam de usar violência, né? Usar violência contra quem não pensa contra eles. Então, isso foi um exemplo da polarização que eu posso dar. O segundo exemplo de polarização foi na cerimônia oficial. Teve uma cerimônia oficial hoje, né, que é a cerimônia... Na verdade, teve várias cerimônias em todas as cidades, todos os cemitérios têm cerimônias para falar, principalmente de cerimônias militares, para falar dos soldados que morrem, então ministros, vão autoridades para discursar, e nem todos os ministros e autoridades estão sendo bem recebidos, né? Principalmente os que são de extrema direita, tal. Então, por exemplo, o ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, eu nem sei se ele foi, ele disse que não sei se ele ia, acabou indo, eu acho que ele foi e teve gritaria. O ministro Goldknopf, que é o principal líder do partido judaísmo para a Torá, que está apoiando esse governo e não quer que os jovens ultra-ortodoxos se alistem no exército, no momento em que o exército precisa de mais pessoas, ele desistiu de ir, porque ele sabia que ele ia enfrentar gritaria, ia enfrentar pessoas xingando ele, quer dizer, o público lá ia começar a protestar contra ele, então ele nem foi. Quer dizer, então, teve até umas mudanças, algumas pessoas foram transferidas de um lugar para outro para evitar que elas fossem atacadas, né, verbalmente pelos manifestantes, e no caso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele foi fazer o seu discurso de hoje no Herzl, no Monte Herzl, em Jerusalém, e teve gente que gritou contra ele, falando que ele ia... não sei exatamente o que as pessoas falaram, mas houve uma gritaria contra ele, contra o primeiro-ministro, que, aliás, é uma das coisas que... aqui, ó. Os manifestantes disseram: você é o chefe, você é o culpado, os reféns estão sofrendo, liberte os reféns. Quer dizer, então ele sabia que ele ia ter que enfrentar a ira de pessoas que não concordam com o fato de que ele até hoje não se responsabilizou pelas falhas do 7 de outubro. Né? Isso, então, mostrando, né, o incêndio, né, o fogo que está tomando conta da esfera pública israelense por causa de tudo que aconteceu do 7 de outubro. E também, mais um exemplo dessa polarização é muitas pessoas que decidiram esse ano não comemorar o Dia da Independência, o Yom Ha'atzmaut. Eu até escrevi um texto no IB, está no site do IB agora, quem quiser ir lá ver, falando sobre isso, de como, para algumas pessoas, é importante resistir a esse governo, não dizendo que não haverá independência, eles não vão se sentir independentes antes que todos os 59 reféns que estão na faixa de Gaza sejam devolvidos. E a gente tem, por exemplo, uma mãe de um refém, essa mãe chamada Einav Tsengalker, que ela virou o símbolo das mães, tipo Mães da Praça de Maio, aqui de Israel, que ela virou símbolo e ela protesta, ela quer o filho dela de volta, o filho dela está refém nos túneis do Hamas, sofrendo muito, porque há testemunhas de como que ele está sofrendo e sendo torturado, e ela botou no Instagram dela, ou no X dela, e apelou para outras pessoas fazerem a mesma coisa, se fotografou com um pôster, uma placa, dizendo: não vou ser independente até todos os reféns voltarem, até que todos eles voltem para casa. Queria que você mostrasse, porque logo depois disso, outros ex-reféns ou famílias de reféns fizeram a mesma coisa, se fotografaram com esse mesmo pôster, com esse mesmo slogan.
ela escreve: eu não tenho independência enquanto eles ainda estão lá. Né? Enquanto eles estão lá. Então, aí outras pessoas também colocaram esse de baixo, que escreveu, mesma coisa, não há independência quando eles ainda estão lá. Esse é o Yarden Bibas, o pai do Ariel e do Kfir Bibas, daqueles duas criancinhas ruivas que foram assassinadas pelo Hamas, e a mulher dele também, que foi assassinada, a Shiri Bibas fez isso, e outras ex-reféns, todas elas, ou parentes de reféns, colocando essas mesmas mensagens, tá? E na verdade, essas pessoas... antes de eu passar para o próximo, falar do que a Sarah Netanyahu falou, eu quero só ler o que o Yarden Bibas colocou no post dele, ele segurando aquela mensagem que eu mostrei agora, dele segurando, ele escreveu o seguinte: no dia da independência 76 de Israel, que foi o ano passado, eu estava em um túnel e não imaginei que Israel estivesse comemorando o dia da independência em meio à guerra e com reféns em cativeiro. Agora, no dia da independência 77, a guerra continua e ainda há reféns em cativeiro. Só que desta vez eu estou em casa. Voltei para um lar vazio e depois de tudo que passei e ainda estou passando, ainda chamo este país de meu lar e escolho a vida todos os dias. Este lar existe graças à minha família que permaneceu e me apoia, e graças ao maravilhoso povo de Israel. Este ano não posso comemorar minha independência porque tenho irmãos e irmãs que ainda estão reféns, e meu coração ainda está com eles. Não poderei me curar ou descansar até que eles retornem. Por favor, que as palavras ser um povo livre em nossa terra se tornem realidade para todos. Juntem-se a mim, adicionem a legenda não tenho independência porque eles ainda estão lá, e sua foto de perfil e compartilhe nas redes sociais. Então, ele também fez um apelo para as pessoas fazerem esse gesto, né? Dizendo que eles não vão comemorar o Dia da Independência porque ainda há reféns. E para terminar, então, essa parte... Não, ainda tem uma outra coisa que eu queria falar depois, mas para falar um pouco mais sobre essa questão dos reféns que continuam lá, uma outra coisa que levou as famílias de reféns ficarem absolutamente embasbacadas e nervosas e estressadas ontem foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fazendo uma conversa, falando com 35 israelenses que vão acender, israelenses e não israelenses, que vão acender tochas, que iriam acender tochas hoje na cerimônia de independência, daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele estava falando com esses escolhidos para acender a tocha do dia da independência, e aí ele falou, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, mas só para meio dizendo o que ele falou no vídeo, ele falou um monte de coisa, não falou dos reféns por minutos, ou sei lá, muito tempo do que ele não falou dos reféns, falou dos soldados que sacrificaram as vidas, falou de como é importante vencer o Hamas, não sei o que, mas não falou dos reféns. E aí a ministra dos transportes, que estava do lado dele, escreveu um bilhetinho para ele, mandou para ele, e aí ele olhou para o bilhetinho e falou assim, e os reféns, temos que trazer de volta os reféns. Tem 59 reféns, sendo que 24 estão vivos. E a mulher dele, a Sarah Netanyahu, que está do lado dele, fala assim, pachot, menos. Como se ela soubesse que são menos de 24. E as famílias começaram a falar, como que você sabe? Eu quero que você me diga se o meu filho está morto. Se você sabe tudo, me diz se o meu filho está morto. Como você pode fazer uma coisa dessa, falar, o primeiro-ministro fala um número e você fala menos? Como se você, mulher do primeiro-ministro, você nem teoricamente deveria saber de segredos nacionais ou de informações secretas. Você fala do lado do seu marido, menos. Como que ela sabe que é menos? Então, eles ficaram impressionados né, chocados com mais uma maneira de se expressar da primeira-dama. Queria que você mostrasse o vídeo, que a própria Einat Sengalker, que eu falei, aquela mãe da Praça de Maio, colocou no Instagram dela também, no X dela também, esse vídeo. משימה חשובה, לא רק לנצח, אלא גם להחזיר הביתה. נשארו לנו, עד היום החזרנו
196 מחטופינו, 147 בחיים, יש עד 24 חיים, עד 24 חיים, אני אומר עד, והיתר כמובן לצערנו לא בחיים. Ele falou temos até 24 vivos, aí ela fala assim, menos. Aí ele fala, eu falei até. Quer dizer, é uma tortura emocional para as famílias dos sequestrados, dos reféns, que tem que aguentar coisas assim, sem tato do primeiro-ministro e sua esposa, entendeu? Teoricamente, pessoas que deveriam ter o mais tato possível em relação a esse momento tão delicado da vida deles, né? E, para terminar, eu queria falar, então, sobre o Dia da Independência. Como eu falei, muitas cerimônias foram canceladas, e principalmente a cerimônia oficial em Jerusalém, que é a cerimônia que passa nas televisões às 8 horas da noite e tal, que é uma cerimônia que tem 12 tochas que são acesas, teoricamente por 12 pessoas importantes do país, né, que são escolhidas, pessoas que marcaram o ano passado foram escolhidas, e isso acontece ao vivo. Ano passado não foi ao vivo, porque a ministra responsável por fazer, que é a mesma ministra dos Transportes, essa ministra Miri Regev, ela não quis fazer ao vivo porque ela ficou com medo que houvesse protestos contra o primeiro-ministro. Então, ela decidiu gravar e passar gravado. Foi a primeira vez da história de Israel que não foi ao vivo. Esse ano era para ser ao vivo. E, por causa dos incêndios, ela cancelou. Nesse caso, a gente pode dizer que ela está certa de cancelar, porque há muito perigo, mas eu tenho certeza que ela não ficou muito triste de cancelar ao vivo, e vai passar o ensaio geral que teve. Então, vai ter a cerimônia, vai ter a cerimônia mais gravada, não ao vivo, do ensaio geral. E a cerimônia, esse ano, são 35 pessoas acendendo as tochas. Em geral, são 12, mas a ministra disse que ela não consegue escolher só 12, que tem tanta gente importante, depois do 7 de outubro, então escolheu 35. E eu falei na semana passada alguns nomes importantes, né, como cantoras Ava Ben, o jogador de basquete Omri Caspi, um outro jogador da NBA, que é israelense, aquele Deni Avdia, o judoca Omer Smadja, Oren Smadja, a refém libertada Emily Damari, Eli Sharabi, né, e aquela Rachel Edri, que era uma moradora de Sderot, que conseguiu passar a lábia em alguns terroristas que entraram na casa dela. Ela conseguiu servir cafezinho e bolinho e eles não mataram ela. Ela ficou horas segurando os terroristas na casa dela, dando comida para eles. Então, ela é uma heroína também. E vão ser as pessoas que vão acender tochas esse ano. E eu falei também na semana passada que há alguma polêmica, porque esse ano foi convidado também o Ben Shapiro, que é o comentarista conservador americano Dan Shapiro, que é contra LGBT, né, contra transgêneros, né, contra, sei lá, leis em prol da comunidade LGBT, contra aborto, esse tipo de coisa. Ele foi convidado para acender uma tocha ao lado de uma transgênera chamada Dana International, que ganhou o Eurovision em 1900 quando que ela ganhou o Eurovision? 97, que ela cantando diva, todo mundo adora. Quer dizer, ela foi convidada e ela vai acender tocha do lado dele, não do lado, não na mesma tocha, mas eles estão juntos no mesmo grupo, ele que é contra transgêneros e ela que é uma mulher orgulhosa, né, transgênero. Assim que fala, transgênera? Não sei mais falar em português. Bom, é isso. Mulher trans. Trans. Isso. E também a Emily Damari, que também não esconde a sexualidade dela. Quer dizer, então tem muitas coisas que são polêmicas também nesse acendimento de tocha desse ano. E, novamente, vai ser, então, não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Ainda bem que eles fizeram um ensaio geral, né? Porque realmente não podia imaginar que ia ter que cancelar a cerimônia por causa dos incêndios. Eu acho que essa cena você trouxe aí da Dana International com o Ben Shapiro, eu acho que mostra muito quando a gente vai falar de Israel e da diversidade que existe em Israel, apesar de tudo, né? E aí você fala das questões ligadas aos direitos da comunidade LGBTQIA+, a questão do aborto, até a política de drogas mesmo, né? A pessoa fica, mas Israel é assim, né? Não acredito. Passa até, eu já vi uma pessoa que uma vez foi iniciar uma conversa comigo, que eu amo Israel, que não sei o quê, aí eu comecei a
falar disso, né, da pluralidade que existe na sociedade israelense, e a pessoa, mas é mesmo, então não é Israel que eu defendo, que eu acredito, né? Aquilo que a gente, Twibby fala muito da Israel imaginária, mas ainda sobre esses assuntos, né, eu vou deixar aqui fixado num comentário um artigo que a Dani escreveu, muito bom, recomendo a leitura, que né, o título é Como Celebrar com 59 reféns em cativeiro e a paz ainda mais distante, está lá no site do IB, texto que a Dani Kresh escreveu, então eu vou deixar aqui na descrição o link do artigo publicado, a gente em breve deve circular e rodar em nossos canais do WhatsApp aqui do IB, porque eu acho que traz bem todo, né, esse sentimento e como a gente trouxe aqui, né, e é o que a gente vem falando desde o começo do 7 de outubro, né, dos reféns, se colocar no lugar das famílias, eu acho que é uma dor que a gente não consegue nem imaginar. Você sabe, Dani, que eu voltei uma das minhas séries preferidas é Stranger Things, da Netflix, vai lançar a quinta temporada esse ano, e eu comecei a assistir, eu voltei a assistir de novo, porque eu não lembrava nem nada, né? E aí a primeira temporada é justamente de um desaparecimento de um menino que ele vai para o mundo invertido, e aí o desespero da mãe, né? A mãe fica desesperada, faz uma série de coisas que todo mundo chama ela de louca, que ela quer que o filho volte para casa, quer esse retorno. E eu fiquei imaginando isso, sim, né? Fiz esse paralelo, né, da E ficção com ele a está realidade. No no mundo invertido, no né? mundo invertido, ele está embaixo da terra. Quer dizer, é muito um paralelo muito interessante esse, realmente. Exato. Exatamente. O filho da Einaf E Sengal, que é judeu o ator, né? O Noah Schnapp, que interpreta. os reféns estão no mundo paralelo, no mundo inverso, né? Upside down, eles estão em túneis no mundo inverso. Esse paralelo do desespero, né? Da mãe que vai lá e todo mundo chama ela de louca, fala que tá louca, porque ela vai tentar se comunicar. Então, só quem sabe ali, claro que é uma ficção, mas o desespero de ter um ente querido que você não sabe quando vai voltar para casa, se vai voltar para casa, e ainda tem uma pessoa pública, né? Primeira-dama de Israel, a esposa do primeiro-ministro, fazer um comentário desse é de uma, né, falta de sensibilidade absurda e, né, super compreensível a revolta das famílias. E aí, Dani, para a gente finalizar hoje o Expresso, no terceiro assunto, né, questões que ainda envolvem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o diretor do Serviço de Segurança renunciou. Né, a gente vem falando aqui semana após semana, praticamente, dessa questão envolvendo o Ronenbar, e aí, depois de ser demitido pelo primeiro-ministro Netanyahu, o Ronenbar decidiu renunciar, tinha um impasse aí em relação a essa demissão, a Suprema Corte entrou na jogada aí, e aí eu queria que você comentasse o que levou o Ronenbar a tomar essa decisão. A gente acompanhou uma série de protestos aqui, né, logo quando estava tendo a reunião ali no gabinete do primeiro-ministro para saber se demitia ou se não demitia. A gente, até o Yair Golan, né, líder do Partido dos Democratas, foi agredido por um policial no meio dessas manifestações, mas parece que o Ronenbach tomou a decisão dele, né? Pois é, né? Porque, na verdade, o próprio Ronen Bar, que é o chefe do Serviço de Segurança, do Shin Bet, né? O Shabak, que a gente chama aqui, que é o Serviço de Segurança israelense, ele estava, né, como chefe do Shabak no dia 7 de outubro, e ele foi uma falha do Shin Bet não ter previsto, quer dizer, está saindo cada vez mais informações de que houve, sim, que o Shin Bet, o próprio Ronen Bar, diz que ele falou para o primeiro-ministro, ele disse que alguma coisa iria acontecer, ele disse que estava preocupado, que havia, sim, alguns sinais, né, vermelhos antes do 7 de outubro, mas, na verdade, ele imediatamente depois do 7 de outubro, ele se responsabilizou, ele falou, aconteceu na minha, né, enquanto eu era, né, no meu watch, né, enquanto eu era o líder do Shin Bet, do Shabak, então eu vou renunciar. Eu só não vou renunciar agora. Quer dizer, ele falou, eu não vou chegar no fim do meu mandato, com certeza, porque eu me responsabilizo e eu sei que eu tenho culpa no cartório, pelas falhas do 7 de outubro. Mas agora a gente está em guerra, está tudo muito complicado, eu vou fazer essa transição de maneira mais devagar
e em algum momento eu vou renunciar. Só que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu resolveu demiti-lo antes dele renunciar. E acusando ele quer dizer, dizendo que ele não tinha, que ele não confiava nele, e assim, deixando muito vago alguma coisa, por que não confia nele, não posso trabalhar, eu, primeiro-ministro, trabalhar com o diretor do FBI, né? Não posso trabalhar com o diretor do Shabak sem confiar nele, não tem confiança mútua, tal, não sei o quê. E aí ele demitiu. Só que aí entrou a Suprema Corte, porque a pergunta é se o primeiro-ministro ou se a coalizão pode demitir o chefe do Shin Bet, que não está abaixo do governo. Ele é paralelo ao governo, é claro que ele responde, quer dizer, o governo manda, né, uma decisão do governo, ele tem que acatar, mas ele não é uma indicação pessoal do primeiro-ministro, né? Então, a Suprema Corte entrou aí e ia dar uma decisão, e, na verdade, a gente até avisou, a gente até falou aqui no Expresso, que a decisão da Suprema Corte, umas 2 semanas atrás, foi que vocês têm que chegar a uma conclusão, vocês têm que decidir entre vocês aí, porque essa situação não pode continuar assim, vocês têm que decidir. Quer dizer, a Suprema Corte meio que deu um pouquinho mais de tempo para que houvesse aí um consenso entre as partes, né? Eu até falei que eu achava que consenso entre as partes tinha 0 chance de acontecer. Mas o que aconteceu? O Ronen Bar, ele, na verdade, fez 2 coisas que, na verdade, acabou com esse impasse, porque ele acabou renunciando antes de ser demitido. Quer dizer, a demissão dele foi congelada, e aí ele falou, não, então eu renuncio. Né? Aquela coisa, então eu renuncio. Mas ele já tinha dito que ia renunciar mesmo antes, né? Então já era parte do plano dele. Ele vai, então, renunciar dia 15 de junho. Tá? Mas antes dessa renúncia, ele mandou um depoimento oficial para a Suprema Corte. E esse depoimento é público, né? E nesse depoimento ele diz várias coisas que são absurdamente terríveis, se forem verdade, tá? Em que ele diz... ele alega que o Netanyahu fez vários pedidos supostamente ilegais ao chefe do Shin Bet, ao chefe do Shabak, como, por exemplo, usar a força do Shin Bet, a força da serviço secreto, da polícia secreta, contra manifestantes anti-governo, né? Tipo, colocar escuta em casa de manifestantes anti-governo, como se manifestantes anti-governo fossem criminosos, né? Ter dito, ou ter dito de uma forma assim meio, né, não diretamente, mas de uma forma indireta, que se houver um impasse entre Suprema Corte e governo, ele tem que, o Shin Bet, o Shabak, tem que seguir o governo, e não a Suprema Corte, o que não é assim, numa democracia, né? Que na verdade, ele deu vários pontos, como se, na verdade, o Netanyahu tivesse pressionando ele, né, como líder, como chefe, né, do Shin Bet, a segui-lo como se fosse um rei e não seguir a Suprema Corte ou as outras agências da democracia, né, os outros pilares da democracia. Que ele também pediu para o Netanyahu, para o Ronen Bar, o Netanyahu pediu para o Ronen Bar fazer uma espécie de atestado dizendo que o primeiro-ministro Netanyahu não podia ser julgado por corrupção, que por causa da guerra tinha que adiar o julgamento dele por corrupção. Ele tentou fazer o chefe do Shabak pedir à Suprema Corte para não julgar o Netanyahu por corrupção. Quer dizer, várias coisas tentando utilizar o serviço de segurança em prol dele, Benjamin Netanyahu, e não em prol do país. Então, esse depoimento do Ronen Bar fez, assim, as pessoas ficaram embasbacadas, apesar de já imaginarem que era isso, entendeu? E o Netanyahu, obviamente, no dia seguinte, deu um depoimento oficial dizendo que era tudo errado, que não era nada disso, ele não fez nada disso, não falou nada disso. Mas, enfim, acho que, na minha visão, no momento em que o Ronen Bar conseguiu publicamente dizer o que ele queria dizer, abriu portas para ele se renunciar, entendeu? Porque ele já ia renunciar mesmo, então ele já renunciou, mas ele disse tudo o que ele queria dizer, que ele não diria se ele não tivesse sido demitido, né? Ele não abriria isso para o público se não tivesse tido esse embate direto entre ele e o primeiro-ministro. Então, no momento em que teve um embate direto, ele falou, tá bom, então eu vou dizer o que aconteceu e aí eu vou renunciar. Então, foi isso que ele fez. Então, ele
fez esse depoimento que deixa todo mundo de cabelo em pé, se for verdade, e preocupado com o próximo diretor do Shabak, que vai ser indicado pelo governo. O governo pode indicar, na verdade, o governo escolhe de uma lista, tal. E aí a preocupação é, no próximo que vai ser escolhido, já sabe que ele vai entrar num governo que ele vai ter que fazer essas coisas. Que ele vai ter que defender o primeiro-ministro, ele vai ter que fazer coisas que o primeiro-ministro manda, ele vai ter que espionar opositores, ele vai ter que fazer, né, favores para o primeiro-ministro para evitar que ele seja julgado. Quer dizer, quem vai querer ser diretor do Shabak sendo, na verdade, uma espécie de minion do primeiro-ministro e não uma pessoa que está lá para pensar na segurança do país, né? Então, é uma preocupação bastante grande que as pessoas têm agora. Um cargo que não é um cargo ali, né, uma posição qualquer, a gente está falando de um serviço de segurança que precisa ter uma independência ali, né, para executar, para apurar, e não parece ser bem isso que o Netanyahu e os membros da coalizão e do seu governo aí pretende, né? E assim é uma incitação, um ódio contra o Ronenbach que não tem nenhum critério técnico, né? Até um jornalista israelense, eu até compartilhei aqui no grupo da comunicação, comparando o Ronenbach com membros do Hamas, assim, é um tipo de ódio, né, de fanatismo que segue essas pessoas, né, Dani? É muito triste a gente ver essa radicalização aí, que como a gente bem fala, né, não, não é só em Israel, o mundo inteiro está polarizado, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, Israel também não tá isolado no mundo, é um país como qualquer outro, né, a gente não cansa de falar isso, e o Ronenbach aí decidiu, né, ele mesmo se demitir, e a gente vai seguir acompanhando aqui como que vai ser a sucessão aí, o futuro do Shin Bet, que é né, como eu falei, é um órgão, né, de serviço de segurança estratégico e fundamental para Israel. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Quero agradecer a Dani por comentar e atualizar as principais notícias da semana. Espero que fique tudo bem aí, Dani, que os incêndios possam aí ser controlados pela chuva, Provavelmente os bombeiros, né? nossos espectadores e quando vão assistir o Expresso vão ser mais inteligentes do que nós nesse momento. Vão saber um pouco mais antes no futuro. Já vão ter informações privilegiadas aí, né, que o futuro pode nos proporcionar. Então, espero que até lá a situação já esteja controlada e que as comemorações de um Hatzmaut aí, as pessoas consigam fazer o seu churrasco, reunir sua família, seus amigos, fazer ali uma celebração em Imagino que paz, sem eu sangue, né? espero que as pessoas não façam churrasco. É verdade. Vão para os parques, vão para as florestinhas, lá vão, não precisa fazer fogo e fazer churrasco. Leva aí leva uma salada de ovo, entendeu? Leva uma salada de atum, coloca no pão e come com prazer. Pronto. Que o Ministério de Saúde também possa lançar uma campanha de tabagismo, né? Não fumem, não posso jogar bitucas, então já aproveita aí para incentivar uma prática saudável aí, que é não fumar, porque pode causar incêndios nas florestas. Acho que na Califórnia fizeram isso também, aproveitaram para começar uma campanha anti-tabagismo. Então, se for fazer sua celebração aí em Israel, leve sua salada, leve seu marmitex, seu Tupperware aí e coma e leve comida de casa. Então a gente vai chegando ao fim dessa edição. Melão e pronto. Coisa fria, né, Dani? Para não correr risco. Então quero pedir para você que nos assistiu, chegou até o fim, deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. A gente quer atingir a meta de 20 mil inscritos aí o mais breve possível. Não esqueça também de comentar, ativar o sininho. Lembrando que temos um clube de membros aqui no IB por R$ 14,99 por mês. Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos aqui no canal. A Dani já gravou, Henrique Zimmermann, eu também, Karina Calandrin. Então, se você quer saber sobre a história, né, como que os ultra-ortodoxos em Israel acabaram ocupando esse espaço, esses lugares, né, na política e na sociedade israelense, a Dani gravou um vídeo bem legal lá para gente. O Zimmermann também falou
sobre a situação da Turquia. Então, se você quer ter esse conteúdo e muitos outros, vire membro aqui do nosso canal. Um abraço, bom feriado aí para Dani em Israel e para quem está aqui no Brasil. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.